Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos um grupo da disciplina de Seminário Especial em História Contemporânea 3 e estamos aqui para falar um pouco sobre a vida de Bell Hooks. Eu me chamo Ana Rafaela e vou comentar sobre o início da sua vida e sua trajetória escolar. Vamos lá? Batizada como Gloria Jean Watkins, ela nasce em 25 de setembro de 1952 e é criada em uma pequena cidade segregada em Hopkinsville, Kentucky, junto de seu pai, que era zelador, sua mãe, que trabalhava como empregada doméstica em casa de famílias brancas, e mais 5 irmãos. Nos seus primeiros anos escolares, ela estuda em escolas públicas para negros, porque naquela época, nos Estados Unidos, ainda haviam escolas segregadas racialmente. Nessas escolas, o corpo docente ele era formado por dedicadas professoras, que na sua maioria mulheres negras e solteiras, que ajudavam a moldar a autoestima daquelas crianças e a garantir, né, que atingiriam o seu destino intelectual e, consequentemente, erguer a raça negra. Nós, hoje em dia, sabemos que no futuro essa vai ser uma grande influência para a entrada da Glória na educação. Uma das coisas que também nos chama a atenção nesse cenário é que aquelas professoras elas trabalhavam com integração entre escola e comunidade. Elas conheciam não só os alunos, a família dos alunos também. Lá nessas escolas, o desejo de aprender era nutrido e encorajado. Isso faz com que o conhecimento não seja apenas sobre informação, mas também com relação à vivência. Já na adolescência, no final dos anos 60, as escolas de Kentucky elas são desagregadas e a Glória passa a frequentar então um colégio integrado, ou seja, escolas que antes não aceitavam negros agora já permitiam suas entradas. Lá nessas escolas, ela vive discriminação de ser a minoria, né, numa instituição onde tanto os professores quanto os alunos eram majoritariamente brancos. E sobrava ao restante, né, ser alvo de violência. A partir daí, a experiência dela na escola deixa de ser focada em empoderamento e passa a ser permeada fortemente pelo racismo. A necessidade de escapar de sua tumultuada vida doméstica também foi um dos fatores que leva a Glória à poesia e à escrita. Esse amor pela palavra escrita mais tarde a inspira a comentar sobre o poder curativo do pensamento crítico. Em seus primeiros anos, combina-se o amor pela leitura com a fala em público, muitas vezes recitando poemas e escrituras em sua congregação da igreja. Olá para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual momento vão estar ouvindo essa gravação, mas meu nome é Samuel Barbosa Júnior, sou aluno da graduação de História na UERJ, e dando continuidade, né, a esse podcast sobre a vida da Bell Hooks, eu vou falar um pouco aqui sobre a trajetória dela na academia, na graduação e na pós, e como que as questões que ela encontrou nessa trajetória ajudaram ela a impulsionar as suas ideias enquanto mulher negra e, por consequência, a produção de suas obras. Antes de tudo, eu acho que é importante a gente citar aqui que a Bell Hooks ela se formou com louvor em literatura inglesa na Universidade de Stanford, fez mestrado na Universidade do Wisconsin e doutorado na Universidade da Califórnia. Ao entrar na faculdade, a Bell Hooks ela vai perceber o local da sala de aula da graduação como um lugar de reforço dos estereótipos, da autoridade e da obediência da população negra. Uma sala de aula que praticava um exercício injusto das estratégias de dominação, ou seja, quase que um braço ou uma extensão do que ela percebeu e viveu nas salas de aulas escolares, enquanto criança e jovem, né, claro. Na pós-graduação não foi muito diferente, pois lá ela encontrou uma sala de aula também entediante, um local que pouco ou quase nada considerava as questões dela enquanto mulher negra. Entretanto, por mais que esses ambientes acadêmicos atuassem no sentido de desencorajar ela enquanto uma pensadora da causa negra, ocorreu nela, na verdade, um efeito reverso, que a estimulou a se tornar uma pensadora independente, e daí que vem a ideia de adotar o nome da avó e escrevê-lo com letras minúsculas, né, no intuito de valorizar mais o seu trabalho do que o seu nome, colocando suas ideias, né, acima da sua personalidade. A partir de então, ainda na faculdade, ela começou a escrever Eu Não Sou Uma Mulher, obra lançada em 1981, e que em 1992 o site Publishers Weekly indicou a obra como uma das mais influentes dos últimos 20 anos na época, tratando-se então de um clássico, que trabalha os preconceitos socioculturais e a mulher negra, e trabalha os pilares da construção de um mundo sem opressão racial e opressão sexista.
A Bell Hooks, então, ela defendeu que o feminismo apontava apenas para as mulheres brancas da classe alta, ou seja, não tratava da opressão feminina como um todo e nas suas diversas faces por privilegiar um grupo específico na época. E que, sendo assim, ela entendia que as mulheres negras, ao abraçar esse movimento, elas acabavam abdicando das discussões raciais e dos seus direitos civis. Com isso, a escritora foi alvo de críticas por sua postura e até por sua formação, que era entendida como não acadêmica o suficiente. Porém, isso tinha apenas o intuito de desmoralizá-la, já que ela não obedecia aos padrões impostos e desejava acessibilidade para todos. Em conclusão, todos esses fatores e críticas alimentaram o interesse da Bell Hooks pela educação, incluindo pessoas negras e afastadas da academia da época, e assim moldando sua própria história como pensadora independente da academia e se tornando uma das mais célebres autoras do movimento social negro no mundo. Olá, meu nome é Rafael Santana. Sou membro deste mesmo grupo da disciplina Seminário Especial em História Contemporânea 3. Dando continuidade à fala dos meus colegas sobre a vida de Bell Hooks, tentarei me ater ao prosseguimento da sua carreira acadêmica e a sua luta até o presente momento. É importante reforçar que Bell é uma escritora constante, e apesar de ter 68 anos atualmente, e não ter o vigor de antes, ela ainda é ativa nas lutas sociais, e suas obras são demasiadamente importantes em âmbito mundial na luta contra as opressões. Criou o Instituto Bell Hooks em 2014. Sua motivação maior foi proteger o seu legado, visto que ela estava vendo vários autores e pensadores negros morrendo sem proteger seus legados. Óbvio que a autora sabe que suas obras em si já são seu legado, e que elas ficarão sempre presentes em arquivos e bibliotecas. Mas Hooks entende também que há uma disputa de poder em torno do que deve ou não ser lido, e ter uma instituição que defenda sua literatura é importante, já que ela diz ter visto essa preocupação com as escritoras brancas, mas quando se trata de escritoras negras, isso não acontece. O instituto é sediado no Berea College, uma pequena universidade de artes liberais onde todo aluno recebe uma bolsa de estudos. Cabe dizer também que o Berea College fica situado no Kentucky, local onde até então Gloria Watkins cresceu. Nesse sentido, ela retornou às suas raízes e participa de uma instituição que lhe dá a liberdade criativa. É importante encerrar dizendo o quão importantes são as obras de Bell Hooks para o desenvolvimento do pensamento crítico. Mais do que pensar sobre os diversos prêmios que a autora ganhou com as suas obras, proponho que pense também sobre as contribuições intelectuais advindas com as leituras de Bell Hooks. Por exemplo, como na obra que ela fala sobre as pessoas negras e a autoestima. Podemos refletir que não é só porque nós negros vivemos em mundo de supremacia branca que precisamos nos sentir inferiores. Mas e aí? Quais são os livros de Bell Hooks que você já leu?